Olá, amiguinhos e amiguinhas! Vocês estão preparados? Estão animados para mais uma história de hoje? A história que está aqui na nossa amiga Bíblia, que é a Palavra de Deus. Eu estou muito ansiosa para falar com vocês hoje e para aprender juntinho com vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o seu joinha, o seu like se você estiver gostando de todas as histórias que nós contamos aqui. E também não se esqueça de compartilhar com todos que você conhece. E crianças, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é a história que você gostaria que a gente contasse aqui para você? Coloque aqui nos comentários. Eu quero a história. Coloque aqui. E também escreva se você está gostando do que você está aprendendo aqui. Eu vou amar ler todos os comentários de vocês. Então, bora lá para mais uma história? Vocês estão vendo aqui que tem uma caixinha com lacinho. O que será? Será que é um presente? Eu vou espiar aqui num espacinho que tem aqui. Deixa eu ver. Não, não é um presente. Será que é alguma coisa de comer? Um brigadeiro? Que delícia. Será? Não, também não é. Então eu vou abrir tchan, 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 para saber o que tem aqui. O que será? Aqui tem tudo que nós precisamos para aprender a história do povo de Israel. É o povo de Deus, assim como eu, assim como você, que adora Deus de todo o coração. E nessa história está lá na Bíblia, na nossa amiga Bíblia, no livro de Êxodo. São vários capítulos, mas você vai aprender tudo aqui comigo hoje. E o povo de Deus, eles estavam lá no Egito cativos, sendo escravos naquele lugar. Eles eram maltratados, eles eram humilhados ali. Mas o povo do Egito, de Israel, o povo de Deus, eles sabiam como falar com o nosso Deus. E vocês, sabem como falar com o nosso Deus? Falar com Deus é orar, e era isso que eles faziam todos os dias, constantemente. E eles falavam assim: Senhor, nos livra desse lugar, nos livra desse cativeiro, dessa escravidão, porque nós estamos sofrendo muito, Senhor. Então eles clamavam a Deus, e Deus com certeza tanto escutou a oração deles, que falou com o nosso amigo Moisés através da sarça ardente. O que será que é a sarça ardente? É uma árvore de pequena estatura que tinha chamas por toda essa árvore. Ela tinha fogo que não consumia, não queimava essa árvore, porque era manifestação do poder de Deus. E ali, através disso, Deus falou com Moisés que era para ele ir até o Egito, falar para Faraó que Deus, o grande Deus, estava ordenando que ele libertasse o povo de Israel daquela terra, para que eles pudessem ir para uma outra terra que Deus havia prometido, uma terra fértil, espaçosa, para louvar e fazer festa para Deus. Mas Moisés falou: Deus, eu não sei falar. Então Deus falou assim: vá com o seu irmão Arão até lá e fale com o faraó. E eles obedeceram a Deus e foram até o Egito. Chegando lá, eles falaram para faraó o que Deus havia dito para eles lá naquele momento da sarça ardente, que era para libertar o povo de Israel. Mas faraó tinha um coração
tão endurecido que se recusou, ele negou, não quis libertar essas pessoas. Então, Deus se viu obrigado a fazer algumas coisas. Eles tiveram algumas consequências por conta da desobediência do faraó. Então, Deus enviou algumas pragas que eu vou apresentar para vocês agora. A primeira praga é do mar, da água de sangue, né? A água se transformou em sangue. Deus falou para Arão tocar com a ponta do cajado no rio Nilo, nas águas do rio Nilo, e imediatamente aquelas águas se transformaram em sangue e eram tão mal cheirosas que o povo do Egito não conseguia se banhar ali. E toda a água daquele lugar, toda a água do Egito também se transformou em sangue. Eles não poderiam cozinhar com a água, não poderiam beber, não poderiam tomar banho, nada. Porque se transformou em sangue, a primeira praga. A segunda foi a praga das rãs. Muitas rãs empestearam aquele lugar. Era rã no meio dos animais, era rã no meio do comércio, nas ruas, nas casas. E foi uma confusão. E tudo isso porque o coração de Faraó estava endurecido. E será que, através dessa segunda praga, Faraó amoleceu o coração? Não! Então Deus enviou a terceira praga de piolhos. Será que vocês conseguem ver aí? Piolhos, eles começaram a coçar a cabeça, todo mundo do Egito, viu? Coçaram a cabeça e ficaram cheios de piolhos, e coça aqui, coça ali, coça acolá. Foi uma confusão total. E Faraó com o coração endurecido. Então Deus enviou a quarta praga, mosquitos. Quando a mamãe está cozinhando aí, ou na hora que vocês estão almoçando, aparece uma mosquinha lá, um mosquitinho, e aí a gente fica abanando assim, aí sai mosquito chato, não é? Agora você imagina muito, mas muito mosquito dentro da sua casa. Foi isso que aconteceu. Em todo lugar, mosquito voando pra lá e pra cá, pousando nas pessoas, pousando na comida, pousando em todo lugar que eles viam. E Faraó continuou com o coração endurecido. Então já foram 4 pragas, certo? Agora a gente vai para a quinta praga. Os animais adoeceram. Muito triste, né, crianças? Os animais morreram, adoeceram e morreram. Que tristeza acontecer isso com os animais. Mas olha, não foi só a tristeza dos animais terem morrido, mas também porque naquela época o alimento daquelas pessoas eram não só a vegetação, né, as plantações que eles tinham lá, mas também os animais. O que será que eles iriam comer agora, se os animais haviam morrido? E agora, o que será que Faraó ia fazer? Então, já foi rã, já foi piolho, já foi a água que transformou em sangue. Tudo isso, e mesmo assim, Faraó não amoleceu seu coração. Começou a ficar até sem comida e Faraó não adoeceu o coração. E sabe, crianças, não era só o povo que morava em volta do palácio. Não, a família de Faraó sofria também junto com as outras pessoas. Toda vez que aparecia uma praga, a família de Faraó sofria junto com eles também. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Então Deus enviou a sexta praga. Olha só, a sexta praga. As pessoas começaram a ter feridas pelo corpo.
pelo rosto, braço, todo o corpo. Ficaram todas feridas, machucadas. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que o povo de Israel, assim como o povo de Egito, sofreram com todas essas pragas também? Não, porque Deus cuidou de todo o povo de Israel. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. Deus enviou uma chuva de pedras, muitas pedras caindo com toda velocidade lá do céu para baixo. Pedras grandes, pedras pequenas, pedras um pouco maiores, caíam nos telhados, destruíam casas, caíam nas pessoas, machucavam as pessoas, caíam nas barraquinhas de comércios que tinham na rua, destruiu a cidade, destruição total. Mas o povo de Israel estava lá intacto. O povo do Egito sofrendo tudo isso, juntamente com eles, Faraó também. Mas ele não amoleceu o coração. Ai, não vai parar de chegar praga? Veio mais uma, a 8ª praga. Então já são 8 pragas, que é gafanhoto. Vocês sabem o que o gafanhoto faz? Ele passa por toda a plantação e devasta. Ele come toda a plantação. Plantação de trigo, plantação de tudo que tiver. Ele come tudo e não deixa nada. Então já havia morrido os animais e agora a plantação. Do que eles vão se alimentar agora? Mesmo chegando fome por aí, Faraó não amoleceu o coração. Olha o que a desobediência faz. 9ª praga. Veio mais uma praga, número 9. Uma camada densa, uma escuridão apareceu no Egito. Ninguém enxergava mais ninguém. Naquela época não tinha esses postes de luz que nós temos na rua. Não, quando ficava à noite, o lugar era iluminado pela lua, né, que ilumina a noite, não é assim? Lá na criação, lá no começo de tudo, Deus não criou o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, então era assim que eles viviam, não tinha postes na rua com lâmpada como temos hoje. Então vocês imaginam vindo uma densa nuvem, uma nuvem grossa, pesada, escura, assim, ó, lá no Egito, tampou toda a claridade da lua. Eles ficaram sem claridade nenhuma, não tinha nem como eles caminharem na rua, porque eles não enxergavam nada, ficaram como se fossem cegos, uma escuridão total. E Faraó, não, crianças, infelizmente Faraó não amoleceu o coração, continuou com o coração durinho. Mas crianças, Faraó precisava sofrer tudo isso junto com o povo dele se ele tivesse obedecido à ordenança que Deus deu através de Arão e de Moisés? Claro que não. Se ele tivesse libertado o povo, todo mundo viveria feliz para sempre, como é em contos de fadas, né? Essas historinhas que nós conhecemos, que todo mundo vive feliz para sempre. Mas ele continuou desobedecendo, continuou com o coração endurecido, esbravejava, ficava bravo com Deus, ficava bravo com Arão e com Moisés. E Deus falou: então Moisés, diga para Faraó que mais uma praga virá e ele não vai gostar nada.
Mas antes disso, Deus disse para o povo de Israel que era para eles passarem sangue de cordeiro, sem nenhuma manchinha, sem nada, branquinho, todo perfeito. Esse sangue assim passando em volta da porta da casa deles, para que quando chegasse essa última praga, não acontecesse nada com os filhos do povo de Israel. Sabe por quê? Porque a última praga, que é a praga número 10, é quando Deus manda o espírito de morte para que os filhos mais velhos, ou seja, o primeiro filho de todos eles, morressem. E vocês acham que Faraó escapou? Olha aqui, Faraó, com o filho dele que tinha morrido, porque veio um espírito da morte passando de casa em casa, e aonde ele passava e que tinha um filho mais velho, esse filho mais velho morria. E isso aconteceu com o Faraó também. Não era para ele amolecer o coração? Não era, porque quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, nós ficamos muito tristes. Quando vocês ficam doentes, a mãe de vocês, o pai também, não ficam chateados, ficam preocupados. Então, Deus precisou fazer isso para que Faraó pudesse acordar e falar assim: não, eu preciso obedecer esse Deus porque ele é poderoso. Não precisava, crianças, mas ele insistia em não amolecer o coração. Então foi isso que aconteceu. Mas glória a Deus que o povo de Israel permaneceu intactos, porque eles obedeciam a Deus, eles obedeciam os mandamentos, eles oravam, eles obedeciam em tudo que Deus falava, eles obedeciam. E só depois dessa praga aqui, Faraó resolveu libertar o povo de Israel. Mas vocês acham que ele foi assim: olha, pode ir com todo amor no coração? Não, ele praticamente expulsou o povo e eles, saíram de lá e eles foram para a terra que Deus havia prometido, que era fértil, espaçosa, para adorar a Deus, para fazer festa para o nosso Deus, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e que é digno de todo o louvor. Então a mensagem que eu passo para vocês hoje é: obedeça a Deus, fazendo tudo o que é de bom. Tudo que Deus se agrada, e que coisas boas, maravilhosas acontecerão na sua vida e na vida da sua família, assim como aconteceu com o povo de Deus que estava lá preso no Egito. E na Bíblia, eu vou ler aqui bem rapidinho com vocês. Lá no livro de Êxodo, lembra que eu falei que tudo isso se passa lá em Êxodo? Só que o que eu vou ler para vocês está no capítulo 12, vamos lá. Êxodo, repete aí. Capítulo 12, versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Olha só o que Deus disse para o povo dele. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Então Deus disse que de geração em geração todos iriam adorar, celebrar ao Senhor, que é um Deus grandioso em nossas vidas. Que vocês fiquem com essa palavra, que vocês fiquem com esse ensinamento e não se esqueçam, obedecer é a melhor escolha. Vamos ficando por aqui e eu te espero na próxima sexta-feira para uma próxima história. Um grande beijo, tchau, tchau!